Então, bom dia, está começando a gravação. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, promovido pela Universidade Federal do Ceará, para um curso de extensão. Aqui eu estou com os alunos, Cícero e com o aluno José Marcos Barreto Vieira. A gente está aqui trabalhando a leitura aqui do método Atenas de, só que hoje eu vou dar uma falada sobre gramática, eu vou falar sobre o perfeito e sobre o mais que perfeito, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no Atenas em italiano, aqui, aí vou também dar umas outras referências de estudo para vocês darem uma olhada, tá bom? José Marcos e Cícero, vocês estão me compreendendo? Pois é. Sim, professor. Tranquilo, né? Aí o primeiro aqui só mostrar aqui para vocês que aqui no italiano, né, tá na página 384, que eu quero que leia, sabe? Na versão italiana do Atenase é diferente da versão do inglês no ponto de que as explicações gramaticais, elas nos capítulos não tem a divisão entre alfa e beta, ou primeira parte, segunda parte. Elas vêm junto, os textos vêm juntos em sequência, né? E depois dos textos em sequência vem a explicação gramatical. Tudo bem? A verdade é que eu não tive tempo de fazer uma boa tradução do ponto gramatical do 27 para vocês, mas vocês já estão no nível avançado já. Então, eu acho que vocês têm condição de buscar fontes de estudo para esses pontos gramaticais. Mas mesmo assim, eu vou aqui dar minhas sugestões para que vocês estudem. Tudo bem? Aí isso aqui aí eu estou passando aqui é o que eu quero que vocês estudem aqui no italiano. Se você não consegue ler em italiano assim sozinho, não tem problema. Leia em italiano com a ajuda do tradutor. Está bem no e eu estou usando agora muito para ler PDFs. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou usando muito agora o navegador Edge do Windows. Eu não sei se vocês usam muito, mas ele, como um leitor de PDF, para mim ele está tendo uma certa vantagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que ele pode fazer. Abrindo aqui, né, este arquivo, né, no navegador Edge, eu posso clicar aqui, selecionar, né, um parágrafo e clicar no botão direito e apertar aqui em traduzir, né, e ele vai abrir uma seção aqui do lado, onde ele vai apresentar o texto, né, aqui em italiano. Aí se você quiser, ou numa outra língua, né, e se você quiser ouvir, você pode clicar aqui, né? La lettura della spedizione di Creso contro Ciro ha fatto nascere in Filippo mille pensieri e considerazioni sulla guerra. Si scoraggiava sentendo che l'Attica era stata devastata dai nemici e che forse la sua stessa casa era stata bruciata. Sono stato educato, diceva tra sé e sé, alla virtù, e sarò degno dei miei antenati. Ma nella battaglia recente tra Ateniesi e Beoti, questi ultimi sono stati vinti, è vero. Ciononostante sono stati danneggiati anche gli Ateniesi, perché la guerra, in ogni caso, è la madre di tutti i mali. Punto. Comunque Filippo, se fosse stato necessario, non si sarebbe tirato indietro. Infatti, come s'è detto, era stato educato
a rendersi degno delle gloriose gesta dei suoi avi. Sim. Aí vocês conseguiram ouvir? Sim, muito bom, professor. Isso. Ainda não. Aí aqui percebam que ele não leu as palavras em grego, tá entendendo? Porque ele pulou, ele só leu as palavras em italiano, né? Aí, Certo. aqui embaixo está a tradução automática do que eu copiei aqui, né? Do que eu selecionei. Aí deixa eu botar aqui a leitura para vocês em português, o que a tradução automática traduziu. A leitura da expedição de Creso contra Ciro deu origem a 1000 pensamentos e considerações sobre a guerra em Filipe. Ele ficou desanimado ao ouvir que a Ática havia sido devastada por inimigos e que talvez sua própria casa tivesse sido queimada. Fui criado, disse ele a si mesmo, em virtude, e serei digno de meus antepassados. Mas na recente batalha entre os atenienses e os beócios, estes últimos foram vencidos. É verdade, no entanto, os atenienses também foram feridos, pois a guerra, em qualquer caso, é a mãe de todos os males. Felipe, no entanto, não teria vacilado se fosse necessário, pois, como foi dito, ele havia sido educado para se tornar digno dos feitos gloriosos de seus antepassados. Para mim, a tradução aqui ficou relativamente boa. Então, a percepção que eu estou tendo é que talvez você tenha muito proveito fazendo a leitura, né? Tem que ler os dois, né? Ler o italiano, ver o que é que você entende e botar aqui a tradução automática para o português para você tentar compreender um pouco mais. Vocês estão entendendo? Aí, aqui no começo da explicação gramatical no Atenásia em italiano, uma coisa que ele faz é retomar um pouco da história que foi contada, né, do Filipe, do Diceópolis e tudo mais. E aí ele faz assim um comentário com termos que ele pega do texto e ele traduz. Tipo assim, por exemplo, era estátua devastada, né? Tem no italiano, e ele coloca do lado Tetme Menen. Então, Tetme Menen significa em italiano era estátua devastada. E em português, a gente aqui eu acredito que o tradutor está fazendo uma boa tradução, havia sido devastada. Isso para você pegar qual é o sentido do perfeito. Vocês estão entendendo ou não? E é um particípio perfeito passivo, né? Vocês estão entendendo ou não? Sim, professor. Pronto, né? Aliás, eu disse que é um particípio um particípio perfeito passivo. Aí aqui ele disse assim, sono stato educado, sono stato educado. Não, antes disso teve era stata bruciata, era stata bruciata, que e ele coloca do lado em grego, né? Kekalmenen, Kekalmenen, Kekalmenen. Então, Kekalmenen, né? Também um particípio perfeito passivo, né? Que em italiano fica traduzido como era stata bruciata e em português fica traduzido como tivesse sido queimada, tivesse sido queimada. Vocês estão acompanhando? Sim, professor. Então, Kekalmenen está falando da casa, a casa lá do Filipe. Ele ficou pensando que ela tivesse sido queimada. Tranquilo?
que é Calmenem, então, daria então essa ideia de tivesse sido queimada. Aí, em seguida, ele fala em que ele era, né, o Filipe, ele era sono stato educato, stato educato, que em grego fica pepaideumai. Aí pepaideumai um perfeito passivo, né? Um perfeito passivo, né? Sono stato educato, que em português a gente diria assim, fui criado, mas também poderíamos dizer fui educado. É do verbo paideuo. Vocês estão compreendendo? Ali eu não falei dos outros verbos, porque um eu sei que é kawo, de incendiar, né, queimar, né, kawo. E o outro, que é devastar, eu não sei se é timemo, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o verbo, tá entendendo? Mas depois, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem qual é o verbo que significa devastar, né? Devastar. Aí, aí depois ele dá o. Então aqui não é participo, aqui é a primeira pessoa do o, né? Do singular do perfeito passivo, né? Do verbo paideuo. Provavelmente deve ser médio passivo, mas aqui a gente dá para entender que é passivo, né? Fui educado, né? Sono stato educato. Tudo bem? Sim, professor. Aí vocês, se quiserem comentar alguma coisa, me avisem, tá entendendo? Porque eu não quero ficar falando sem a interação de vocês. Aí, na sequência, ele dá um outro verbo, que é o verbo nikao. Aí ele dá assim, nenikentai. Que ele está falando, né, dessa batalha entre os atenienses e os beócios, que ele fala que os beócios sono stat 20, que a gente pode traduzir como aqui, né, como foram vencidos, sono stat 20, aqui a gente traduziu como foram vencidos, que a gente seria o nenikentai. Aí seria, isso aqui também seria um perfeito médio passivo, né? José Marcos, você quer fazer uma pergunta? Professor, é uma pergunta, mas não especificamente o que o senhor está falando. O senhor tem algum site que o senhor conhece, que a gente coloca a palavra em grego e ele fala a palavra para a gente aprender a pronúncia? Porque a minha maior dificuldade está na pronúncia, como pronunciar corretamente a língua, entendeu? Não, assim, não, o problema é esse. O que nós temos é, assim, a pronúncia, só se você for usar a pronúncia moderna, a pronúncia itacista, tá entendendo? Se você for usar a pronúncia itacista, vários sites vão resolver, tá entendendo? O Google Tradutor vai resolver, o navegador aqui do Edge, do Windows, também vai resolver, tá entendendo? Se você for usar a pronúncia itacista. Mas você também pode usar como uma base, tá entendendo? Como uma base para você fazer as modificações necessárias. Se você sabe qual é a diferença de uma pronúncia erasmiana, uma pronúncia etacista, para uma pronúncia itacista, uma pronúncia moderna, você consegue fazer as alterações necessárias. Entende? Nesse ponto de vocês aí, do estudo de vocês, que vocês já estão no avançado,
é para vocês já conseguirem pegar uma gramática e ver assim, é na Erasmiana, essa letra faz esse som, mas na moderna, essa letra faz esse som. Até no... E não precisa ir muito longe. Lá no Freire, eu acho que tenho certeza que vocês têm um PDF aí da gramática do Freire, ele já dá as duas pronúncias lado a lado. Vocês estão entendendo? Eu estou entendendo, mas a minha questão não é, professor, não é a minha questão da leitura, é a questão da sonoridade. Pois é, pois é. A palavra, entendeu? A minha dúvida maior está aí. Pois é. Com relação à leitura, tudo bem. Com relação a entender a gramática, tudo bem. Mas o meu problema maior que eu vejo, a minha dificuldade maior, é a pronúncia, é fazer a pronúncia correta. Ou seja, como eu digo a alguns amigos meus quando a gente vai fazer algumas coisas, olha, eu tenho condição de fazer isso aqui e não passar vergonha em algum lugar, entendeu? Então, é fazer a pronúncia e não passar vergonha, dizer, está fazendo a pronúncia errada. Não, eu sei. Mas é justamente por isso que eu tô falando, tá entendendo? Os leitores, assim, automáticos, que você vai encontrar na internet, todos eles vão ser para a pronúncia moderna, entende? Aí você tem que perceber que não há uma grande diferença mortal entre a pronúncia erasmiana e a pronúncia moderna. E que se você souber assim a moderna e souber as diferenças para a erasmiana, você consegue escutar o Google Tradutor lendo uma palavra e falar ela erasmiana, na pronúncia erasmiana. Você está entendendo? Tô sim. Eu vou dar um exemplo, ó. Um exemplo bem simples. Tá vendo aqui essa palavra aqui, né? Eu peguei só ela, não foi? Sim, eu tô vendo aqui. Aí o que é que acontece? Como eu peguei só ela, o tradutor do lado, ele vai identificar aquilo ali como grego. Ele não vai identificar aquilo ali como italiano. Vocês estão vendo? Agora, traduzir, ele vai conseguir traduzir coisíssima nenhuma. E, assim, muito dificilmente pode ser que ele acerte a tradução, porque talvez aquela palavra ela tenha mantido o mesmo sentido desde lá de 5 séculos antes de Cristo até os nossos dias de hoje, manteve o mesmo sentido. Compreendem? Mas esse navegador que o senhor está usando, qual é o nome dele? o nome, ele é o navegador do Windows. É porque ele mudou de nome. Antigamente ele se chamava Windows Explorer. Hoje em dia ele se chama Edge. Edge. Tem todo computador Windows. Mas isso aqui que eu fiz... Isso. Mas isso aqui que eu fiz, você pode fazer no Google Tradutor também. Tá entendendo? Você pode copiar e colar no Google Tradutor também. Eu só estou usando o Edge hoje, porque o Edge ele tem essa brincadeira que ele abre tipo uma abazinha do lado, que dá para visualizar melhor. Compreendem? Na gravação, ele fica melhor, mas eu ainda não consegui fazer o que eu ia fazer. Presta atenção, João Marcos. Aí eu vou clicar, olha, não liga para tradução. A tradução aqui vai estar errada, na maioria das vezes. Mas aí eu vou clicar para ouvir ele lendo.
Tá tendo um barulho aí no teu microfone, Cícero. Desliga um pouquinho. Pronto. Aí escuta aí, João Marcos. تتميمني De novo, ó. تتميمني تتميمني Qual foi a diferença? Como foi que ele disse? Repete o que ele disse, ó. تتميمني Repete o que ele disse. Betimini. Eu vou dar um zoom aqui, ó, bem grande, ó, na palavra, ó. Eu consegui encaixar aqui. É porque quando o senhor dá o zoom aqui, eles aparecem para mim aqui. Eu não sei, mas eu vou dar um zoom assim muito grande. Tá entendendo? Assim, vou botar o máximo de zoom possível. Pronto. Botei aqui o máximo de zoom possível. Aí aqui, olha, eu estou nessa palavra aqui, ó, tá vendo? Aí agora eu vou botar aqui o tradutor do Windows para ler a palavra em grego. Ele vai ler com a pronúncia moderna, a pronúncia itacista. تتميمني De novo, تتميمني de novo. تتميمني Você viu como foi que ele leu? Vamos ver. É bem rápido, né? Sim, essa aqui foi um pouco rápido. Se você quiser, a gente pode usar o Google Tradutor. Vamos usar o Google Tradutor, porque o Google Tradutor tem duas velocidades. Vai uma lenta e vai uma... Ah, espera aí. Eu tinha que ter aberto uma outra aba, perdão. Espera só um segundinho. Professor, ele está colocando o som do I no ETA, é? Sim, essa é a principal diferença entre a pronúncia etacista e a pronúncia itacista. Mas existem outras pequenas diferenças. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui, copiar, aí a gente vai na outra aba. Eu vou abrir aqui o Google Tradutor para vocês, que o Google Tradutor tem além de ter uma outra voz, né? Ele vai ter duas velocidades, uma mais lenta e uma mais rápida. E aí ele também faz um negócio que ele coloca aqui embaixo aqui uma transliteraçãozinha para ele lembrar para vocês que ele vai pronunciar o eta como i. Não sei se vocês conseguem ver daí. Vocês conseguem ver? Talvez eu devesse dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Se os colegas fizerem a pista em cima da palavra, ele faz o zoom. Eu sei, os colegas podem. Os colegas que estão vendo a gravação no YouTube é que não vão conseguir. Ah, entendi. Realmente, é verdade. Isso. Aí, ó, só para lhe mostrar aqui, olha, ele coloca aqui uma transliteração aqui embaixo, onde ele, por exemplo, onde tem um eta, ele não coloca e, ele coloca um i. Vocês estão vendo? Está vendo? Aí agora eu vou colocar aqui para ele falar. Ó. תתמימנין, De novo. תתמימנין, Mais uma vez. תתמימנין, Mais uma vez. תתמימנין, תתמימנין, תתמימנין. Todo mundo ouviu? Aí como é que ele está falando? Como é que ele está falando? Tete-me menino, com I. Isso. Tete-me menin, né? Tete-me menin. Agora eu percebi. Naquela outra não deu para perceber, não. É muito Isso. rápido. Pois é. Porque aqui ele dá duas velocidades. Na primeira vez ele vai... Acho que não sei se é a primeira que vai rápido e a segunda que vai devagar, mas ele intercala. Uma vez rápido, uma vez devagar. Vocês estão entendendo? E funciona melhor se você tirar os acentos. Você tira os acentos, assim, acento e os espíritos, tira os acentos e os espíritos, funciona melhor. Tá entendendo? Porque ele, às vezes, ele não consegue ler a letra que tem um acento ou que tem um espírito.
e aí ele vai ler errado. Compreende? Ele vai pular aquela letra. Ou então ele vai dizer assim, ômega com acento. Ou ômicron com acento. Vai ser ômicron metonos. Ômega metonos. Metonos. Que em grego seria, em grego moderno seria ômicron com acento, ômega com acento. Vocês estão entendendo? Então, às vezes é melhor digitar sem acento. Aí ele vai conseguir pronunciar melhor. Então, olha. Tetmimenin. 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 Então, para eu pronunciar isso aqui, a erasmiana, eu tenho que trocar esse som de I por um som de E. Então, vai ser tetmemenin. Tetmemenen. 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 Vocês estão entendendo? Tetmemenen. Todo mundo consegue dizer? Tetmemenen. 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 Tranquilo? Aí, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui já vai ser um pouco diferente. Esse aqui, aquele primeiro significava devastada, né? Devastada. A Ática sendo devastada. Esse aqui vai significar queimado, né? Queimada, a casa queimada, né? Deixa eu mostrar aqui a casa queimada. Aí vocês estão vendo aqui como é que ele translitera? Embaixo, ali, com o alfabeto, nosso alfabeto. José, isso, tá escrito que é Caf Meni, né? Aí o que é que ele trocou? Trocou. O que mais que ele trocou? Peraí que eu desculpo. O Y. O Y ele trocou pelo quê? Pelo F. Isso. Agora presta atenção como é que ele vai ler. Kekavmenin. 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 Esse aqui foi engraçado. Porque ele colocou o F, não foi? Mas ele errou. Ele errou. Porque, na verdade, nesse caso aqui, não tem som de F. Tem som de V. Tem som de V. Sabe? Então, às vezes, essa transliteração erra. Porque na pronúncia moderna e tacista, né? O Y ali, no ditongo, pode ter som de F e pode ter som de V. Depende da letra que vem depois. Se vier uma vogal, vai ter som de V. Se vier uma consoante que a gente chama de vozeada ou sonora, ela vai ter som de V. Mas se tiver uma consoante que a gente chama de desvozeada ou surda, aí vai ter som de F. E aí, na transliteração, é que ele errou. Ele botou F, não, tinha que ser um V, porque depois vem assim um M. E outra coisa maluca, ele colocou um Mi ali. Vocês estão vendo ali que ele colocou um Mi ali? Pra que ele colocou aquele Mi ali, gente? Não era para ser uma transliteração? Google, o que é que você está fazendo, Google? Errou feio, errou rude. Alguém aí que trabalha para Google, veja esse vídeo, conserte isso aqui. Aquele F é para ser um V e aquele Mi ali é para ser um M, porque aqui é transliteração. Estão entendendo? Sim, professor. Cícero, então eu vou tocar aqui, olha, como é que ele vai, como é a leitura
leitura moderna, pronúncia moderna, ó. Kekavmenin. De novo. Kekavmenin. 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 Agora diz para mim como é que seria, Cícero. Repete aí. Só um minuto, eu tô com um probleminha aqui. Kekavmenin. Isso. Agora pronuncia o Y como se fosse um V. Kekavmenin. Kekavmenin. Não, isso, mas você, aí é erasmiana. Erasmiana. Agora pronuncia a moderna. A moderna. Kekavmenin. 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 Isso, Kekavmenin. Isso, Kekavmenin. Isso. Isso é a pronúncia itacista, pronúncia moderna, Kekavmenin. Agora, como é que vocês... Eu estou tentando ensinar vocês há 3 anos. É a pronúncia erasmiana, a pronúncia clássica. Eu estou tentando ensinar vocês assim. Kekavmenin. Kekavmenin. Não é? Não é assim? Kekavmenin. Kekavmenin. É Kekavmenin. muito mais fácil, né, professor? Kekavmenin. Qual dos dois é mais fácil? Kekavmenin ou Kekavmenin? Erasmiana, né, professor? Aí eu não sei, não sei, Azenati. Porque o problema é, uma tem a vantagem de ter todos os tradutores, tá entendendo? Os leitores, as vozes que leem em voz alta, funcionam para ela. E a outra não, a outra só quem sabe ler é que consegue decodificar e produzir o som. Precisa de uma pessoa para poder gravar, tá entendendo? Não existe, olha, uma voz automática, pelo menos até que eu saiba, o projeto não se fizer algum dia em alguma universidade, não se popularizou. Eu até queria, mas fazer um negócio assim, seria um negócio muito chique, mas eu precisaria de alguém da programação, que trabalhasse para o Google. Olha, se alguém que trabalha no Google assistir esse vídeo, por favor, me manda aí um e-mail, né? gilpsong@gmail.com, para ver se a gente trabalha junto, a gente cria, né? Uma voz que leia, pelo menos com a pronúncia erasmiana. Não precisa ser, porque tem as variantes assim na pronúncia, né? Mas pelo menos assim uma pronúncia que melhor, né? Erasmiana, mas não existe. Existe essa aqui, esse tipo de leitura. Então, aí, em vez de dizer Kekavmenin, você vai ter que dizer Kekavmenin. Mas, assim, vai ter muitas letras que vão ter o mesmíssimo som na pronúncia erasmiana e na pronúncia moderna e tacista. Entendem? Por isso que torna mais fácil, professor. Isso. Porque, assim, são letras bem parecidas com o que a gente está estudando. E quando vê um V, aí fica complicado. Não, mas é porque você já está estudando desse jeito há muito tempo, Azenati. Mas, assim, deixa eu dar um exemplo aqui para você, aqui, um exemplo prático. Se a gente for lá no site, assim, Word Project, tá entendendo? wordproject.org. Olha aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto esse site, mas vou botar aqui. Na minha última aula lá do grego 2, eu mostrei esse site. Então, olha, aqui ele tem gravações da Bíblia, né? Aí a gente vai lá no grego do Novo Testamento. Tá entendendo? Não tem a Septuaginta nesse site. Tem o Novo Testamento, né? Aí então a gente pode ir aqui, ó, nesse aqui, olha.
Aí, olha aqui, ó. Ele aqui tem quando ele fala assim, não é porque ele tem dois novos testamentos. Um é com o texto Receptus. E esse é o Textus Receptus sem acento e sem espírito. Os Textus Receptus de 1894, limpo, sem nenhum acento, sem nenhum espírito, sem outro subscrito. Todo mundo, vocês três são teólogos, não é? Sim, professor. Isso, vocês três são teólogos. Vamos dizer que então vocês três, vocês sabem o que é o texto recebido, né? Eu tô chovendo no molhado, né? Vocês sabem o que é, não é? Sei sim, professor. Então, aqui nesse site aqui, eu vou até... Eu sei que vocês devem ter encontrado esse site alguma vez na vida de vocês, mas só para dizer assim que, para ter certeza, eu vou mandar aqui para vocês aqui o link, né? Eu vou mandar também lá no grupo do WhatsApp, está bem? Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp. Então, deixa eu ver aqui. Ótimo. Aí aqui eu vou... Material excelente. Aí aqui ó, eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui. Tá entendendo? Mandei aqui para vocês. Aí aqui, eu vou mostrar aqui o que é que tem aqui. Aí, se você for olhar no Antigo Testamento, aqui não é a Septuaginta. Aqui é uma tradução para o grego moderno do Antigo Testamento. Mas aqui desse lado aqui é o Textus Receptus, de 1894. Porque teve várias edições, né, do texto recebido. Mas essa aqui eles pegaram do ano de 1894, tá bom? Aí aqui, escolha um livro aí para a gente olhar do Novo Testamento. Qualquer livro. Azenate, escolha um livro. João, professor. João mesmo, Evangelho? Sim. Pronto, vou botar aqui João. Agora escolhe um capítulo. O 3. O 3. Bota aqui o 3. Aí aqui, olha, percebam que aqui tem o texto dessa edição de 1800, lá do texto recebido, só que não tem nem acento, nem espírito, nem nada. Compreende? Então, se eu quiser pegar aqui, esse texto aqui, e jogar lá no tradutor, ele vai ler isso aqui como se fosse grego moderno, com a pronúncia itacista. E aí, outra coisa. Tem uma gravação. Esse cara aqui que gravou, vocês pensam que ele leu com a pronúncia erasmiana? Não. Ele não leu com a pronúncia erasmiana, não. Ele leu com a pronúncia itacista moderna. Vou dar aqui só um toquezinho aqui. Eu não sei se são quantos minutos. Talvez sejam poucos minutos. Mas a gente tem tempo. Bora lá. Ô, professor, eu acho que a todas as traduções que a gente pede no Google, ele dá uma itacista, não é isso? Isso. Iotacista. Porque eu escuto muito o I, né? O I. Eu escuto muito quando eu coloco as traduções. Sim. No ETA, né? No caso. No Sim, ETA, sim. em alguns ditongos, né? Sim. Aí agora, aqui, escuta um pouquinho, Azenate, a leitura, tá bom? Escuta aqui, ó. Anthropos ecton Phariseon. Inde anthropos ecton Phariseon, Nicodemos homo apto, archon ton Judeon. Utos ilten prosapton nictoske ipenapto, ravi, idamenoti apoteiu elilitas didaskolos. Udiscar tinate tavtatasi mia piinasi piisean miio theos metaptu, apekriti Iisuske ipenapto, amin legosi, ean mitis genite anoten, udinate idintin vasiliantu teiu. Legi prosaptono Nicodemos, pos dinate anthropos genitine gerono, midinate istin kiliantis mitrosaptu defteron iseltin ke genitine, apekritio Iisus, amin legosi, ean mitis geniti exidatos ke pneumatos, udinate iseltin istin vasiliantu teiu. To gegenimenon ectis sarx estin,
και το γεγενημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστιν. Μη θαυμάσεις ότι η πόνση διήμας γεννητήνε άνωθεν, το πνεύμα όποτε λείπνει, και την φωνήν αυτού ακούεις. Αλλού κοίτας πότε έρχεται και που υπάγει, ούτως εστιν πάσο γεγενημένος εκ του πνεύματος. Απεκρίτη Νικόδημος και είπεν αυτό, πώς δύναται ταύτα γενέστε. Απεκρίτη Ιησούς και είπεν αυτό, σιγή ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ουγενόσκης. Αμήν, αμήν λέγω σοι, ότι ο είδαμεν λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ουλαμβάνετε. Ήτα επίκεια υπόν ημίν και ου πιστεύετε, πως εάν υπό ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ημίω εκ του ουρανού καταβάς ο βίος του ανθρώπου. Και κατός Μωυσής ύψωσιν τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως ύψωτίνε δι τον βίον του ανθρώπου, για να πάσο πιστεύον εν αυτό έχει ζωήν αιώνιον. Ούτως καρικάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον βίον τον μονογενή έδωκεν, για να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απολύτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον βίον εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύον εις αυτόν ου κρίνεται. Ο μη πιστεύον ήδη και κρίτε, ότι μη πεπιστεύκεν εις το όνομα του μονογενούς βίου του Θεού. Αυτή δε έστιν η κρίση, ότι το φως ελήλυτεν εις τον κόσμο, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ αυτόν πονηρά τα έργα. Άσκαρο φαύλα πράσον, μισή το φως, και ουκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγκτεί τα έργα αυτού. Ότε ποιον την αλήθεια, έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεού εστιν εργασμένα. Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γην, και εκεί διατριβέν μετ' αυτόν και εβαπτίζεν. Ίνδε και ο Ιωάννης βαπτίζον εν ενών εν γης του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά ειν εκεί, και παργενούντο και εβαπτίζοντο. Ούπο γαρ ειν βεβλημένος εις την φυλακήν Ιωάννης. Εγένετο ον ζήτησις εκ των μαθητών Ιωάννου μετά Ιουδαίου περί καθαρισμού, και ήλθαν προς τον Ιωάννην και είπαν αυτό, «Ραβί, όσοι μετά σου περάν του Ιορδάνου, όσοι με μαρτυρικάς, είδε, ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίτη Ιωάννης και είπεν, «Ου δυνάται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν, για μη δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτοί εμείς μη μαρτυρείτε ότι είπον εγώ, ουκ είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος είμαι εμπρόσθεν εκείνου. Ο εκον την νυμφήν νυμφίος εστιν, ο δε φίλος του νυμφιού, ο εστικός και ακούων αυτού, καράκυρη δια την φωνήν του νυμφιού. Αυτή ούνη καραϊμή πεπλήρωτε. Εκείνον δι αυξάνει, εμέδε ελατούστε. Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστιν. Ο ον εκ της γης εστιν, και εκ της γης λαλεί. Ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστιν. Ο εώρακεν και ήκουσεν τούτο μαρτυρί, και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν, εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστιν. Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί, ουγαρ εκ μέτρου δέτωσεν το πνεύμα. Ο πατήρ αγαπά τον βιόν, και πάντα δέτοκεν εν τη Κύρια αυτού. Ο πιστεύων εις τον βιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δε απειτών το βιό, ουκ όψεται ζωήν. Aliorghi του Θεού μένει επ' αυτόν. Pronto, 4 minutos e 4 ele leu, né? Ele leu com a pronúncia moderna. Excelente, professor. Oi? Excelente. Isso. A leitura é excelente. Isso. Aí, por exemplo, o José tava assim, mas assim, uma outra coisa. Ele leu, mas provavelmente ele não leu exatamente a partir deste texto que está aparecendo aqui na página. Provavelmente ele pegou uma edição diferente do Novo Testamento. Talvez uma mais recente. Tá entendendo? Não sei exatamente qual edição que ele usou. Mas não foi a de 1800 e pouco. Porque lá no meio tem umas palavrinhas que ele ou ele não fala, ou ele fala diferente, a ordem das palavras. Se você escutar bem, você vai ouvir. É verdade, eu percebi algumas coisas assim, né? Isso. A gente tá lendo a palavra e ele pula. Isso. Então ele não leu exatamente. Então eles colocaram aqui no site
junto, né? Eles juntaram essa leitura com esse texto de essa edição lá de 1800. Mas ele não está lendo exatamente esse texto. Mas mesmo assim ele vai ser muito próximo. E é bom que vocês percebam que existe, né, uma variação no texto do Novo Testamento e que se você pegar um texto de 1800, ele não vai ser exatamente a mesma edição crítica que nós temos hoje. Tá entendendo? E você, Azanato, sabe muito... Oi. Professor, dá para o senhor repetir o versículo 16? O versículo... Eu sei, assim, um pouquinho, eu sei decorar desse versículo, mas do meu jeito. Aí eu percebi algumas diferenças de como eu falo para o que ele fala. Isso. Mas assim... Versículo 16. Não, assim, achar o versículo 16 no meio da fala talvez seja difícil. Mas... Eu percebi que ele coloca os is, como eu falei para o senhor, né? I, V, né, no lugar do Y, né? Isso. F, V no lugar do Y. Isso. Então, aqui, mais ou menos assim. O versículo, né? Utos gai, gape sem roteoston cosmon, usteto ruion, auton, tomonogene doken rina paz, opistelon, exalton me apoletai, alaek rezoe aionion. Isso. Aí É você leu bem, Azenate. Você leu bem, Azenate. Só que você leu Tacista, você leu Erasmiano. Isso. Aí Isso. Aí ele lê Iotacista nesse caso, né? Isso. Aí, olha, só que além de ele ler Iotacista, ele deve estar lendo uma edição diferente dessa edição aqui, talvez. Eu não sei. Eu não sei qual foi. Em alguma hora aí, ele teve uma troca da ordem das palavras. Ele pode ter comido uma palavra. Não foi que ele comeu. É que ele estava lendo uma edição crítica diferente dessa edição, que talvez retirou uma palavra ou trocou a ordem de uma palavra. Eu sei que tem uma confusão com essa palavra monogênese. Não sei se é nesse versículo. Eu sei que tem uma briga de crítica textual a respeito dessa palavra aqui, monogênese. Mas eu não sei se é exatamente aqui nesse versículo. Você que é mais especialista que eu, sabe que se é aqui exatamente nesse versículo? Não sei dizer não, professor. Mas essa daí eu sei que é unicórnio da palavra, né? Isso. É unificerado, né? Isso. Essa palavrinha, mas não conheço uma discussão de crítica textual. Hã? De crítica textual eu teria que olhar no texto, mas eu não vi não alguma diferença não. Pois é, eu tenho o GNT, né, sobre a crítica textual, mas eu não estudei esse texto ainda em crítica textual, manuscritologia não. Sim, mas hipoteticamente vai haver variações, vocês sabem que existem, né? Você sabe muito mais do que eu, Azenate. Você sabe como consultar, né? Não sei nada, professor. Então, olha, presta atenção. Então, olha, se eu quiser ler isso aqui com a pronúncia moderna, né, iotacista, eu vou ler assim, né? Utosgar igapisen o theos ton cosmon osteton ion aftu ton monoieni edoken inapas opistevon isafton mi apolite alehi zoin eonion. Porque, por exemplo, o alfa e iota vai ser som de E. Tá entendendo? Esse Y aqui vai ter som de V, porque depois ele vai ter uma vogal. Está bem? Aí que tira as aspirações também, né?
Não, é isso. Não tem aspirações. Você não tem mais aspiração nenhuma. Vai tudo como se fosse espírito brando. Sim, sim. Aí, que mais aqui dá para você perceber? Mas o resto tem muita coisa que se mantém, a mesma coisa. Ah, sim, outra coisa. Tá vendo esse ditongo aqui? A gente pronuncia ei, né? Mas na pronúncia moderna vai pronunciar como se fosse i também. Então vou pronunciar aqui que isso aqui é um is. Vou pronunciar isafton. Isso, alguns ditongos, né, professor? Ele faz isso com ele, né? Não, é um bocado. Omicron iota faz, tá entendendo? Esse aqui, olha, esse aqui vai ser ion, tá vendo? Y iota. Eu não vou dizer rui. Eu vou dizer ion. Tá dando para entender? Ô, professor, isso dá uma confusãozinha com algumas palavras, né? Porque termina aparecendo outras palavras no lugar das que a gente pronuncia, não é isso? Sim, mas a verdade é que é por isso que havia variação na escrita. Por isso que havia em determinados manuscritos, inscrições, você vai encontrar variação na escrita. Porque já estava variando, já estava mudando. Algumas pessoas já estavam falando do jeito moderno que se fala. Entendi. Aí, por exemplo, quando vai ter, né, quando o pessoal vai tentar reconstruir o grego moderno, como é grego moderno? O grego koiné, eles vão dizer, vão tentar ficar no meio termo entre o que era a pronúncia clássica e o que é a pronúncia moderna, tá entendendo? Aí vai sempre ser um meio termo. Entende? Às vezes você encontra os vídeos assim, grego koiné, pronúncia do grego koiné. Aí sempre é um meio termo entre a pronúncia mais clássica, erasmiana, e uma pronúncia mais moderna. Vocês estão entendendo? Estou entendendo, professor. Às vezes a gente mesmo faz isso, né, professor? Porque é difícil pronunciar um tipo de escola só. Isso. Eu acho difícil. Não, depois de 20 anos estudando grego, eu misturo muito. Tá entendendo? Depois de estudar o grego moderno, que eu passei um ano e meio estudando grego moderno, tá entendendo? Eu misturo, às vezes, sem querer. Teve um dia que eu estava fazendo uma leitura, que eu estava com a professora Ana Maria e com outros professores numa mesma videoconferência, aí eu li assim, a professora me corrigiu, olha, você leu, Gilson, você leu igual o grego moderno. Ela disse, professora, eu não percebi, porque foi no automático, tá entendendo? Isso acontece. Hoje em dia, tem seminários que não estão ensinando mais nem a pronúncia erasmiana, não. Estão ensinando a pronúncia moderna logo. Coloca na apostila logo a pronúncia moderna. Tem assim tem um pastor aqui de Fortaleza que ele é jovem e muito assim famoso na internet, que ele estava num podcast desses de mesa, né? E aí pediram para ele ler lá João 1, né? E ele leu com a pronúncia moderna. Tacou lá a pronúncia moderna num vídeo que foi visualizado milhões de pessoas. Vocês estão entendendo? Então, tipo, para o Novo Testamento, não tem vergonha nenhuma você usar a pronúncia moderna, não. Isso eu estou falando para vocês três que são teólogos, que trabalham com grego koiné do Novo Testamento. Vocês têm que saber a pronúncia erasmiana, vocês têm que saber a pronúncia clássica, porque eu estou ensinando, né? 3 anos ensinando vocês têm que ter aprendido um pouco. Mas, se você quiser pegar isso aqui e tacar no Google Tradutor para ouvir,
ele falando alguma palavra com a pronúncia moderna, você pode também. João, isso já te satisfaz? Já? José Marcos. Isso, perdão, João, não. É José Marcos. Falou João porque está associado ao texto que o senhor está lendo aí. Talvez. Foi. José Marcos, perdão. José Marcos. Eu fiquei com uma sessão de acompanhar, ele quer falar comigo. Não, eu entendi, professor. Foi muito bom e o senhor clareou muitas ideias para mim agora. Muito obrigado. Pois é. Aí, olha, se você quiser, a gente abre aqui só para completar, só para dizer que eu não fiz isso, a gente abre aqui a gramática do Freire para ver se sai aqui mais alguma coisa aqui para ver se sai mais alguma coisa aqui para... Deixa eu ver aqui. Não sei se eu tenho ela aqui no computador. Eu tenho no WhatsApp, numa conversa que eu tive com um aluno. Mas vocês têm. Vocês têm aí a gramática do Freire. Fácil. Eu tenho certeza que se você procurar aí nos arquivos de vocês, vocês têm a gramática do Freire. Deixa eu ver aqui. Eu vou aqui procurar aqui no WhatsApp. O WhatsApp hoje, por uma coincidência boa, está aberto. Então eu vou aqui procurar aqui no... Eu tenho a gramática, professor, eu não tenho ela aqui perto de mim. Eu tenho essa gramática de Antônio Freire. Pois é. Ela é bem antiga, né? Sim, Eu gosto muito dela. Pois é, não é novinha, não é nenhuma invenção, não. Lá ele já dá as duas pronúncias. Já dá a erasmiana e já dá já a moderna. Então não é uma novidade, meu Deus, assim, não sei o quê. Nunca ninguém fez isso antes, nunca ninguém leu o Novo Testamento com pronúncia moderna, não. Então, hoje em dia, como eu estava dizendo, tem seminários que estão ensinando no grego para a pronúncia moderna. Não entendi. Ventinho. Ah, tá bom. Obrigado. Assim, tá abrindo aí para vocês, tá, né? Hein? Abriu sim, professor. Pronto. Aí aqui é a 7ª edição, né? Não é a mais nova, não. A mais nova é a 10ª. Mas eu não tenho a 10ª, não. Aí aqui, deixa eu ver se tá captando bem aqui. Vocês estão vendo aí os quadros, né? Aí, olha, aqui, olha. Aqui é a pronúncia erasmiana, né? Pronúncia erasmiana. E aí eu acho que na outra página ele dá já a pronúncia moderna. Em algum lugar aqui ele dá a pronúncia moderna. Deixa eu ver se aqui ele dá. Deixa eu ver. Bem aqui ele não dá ainda não. Ah, bem aqui, deixa eu mostrar. Nesse lado aqui, ó. Desse lado direito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Veja como é que ele dá, ó. Ele dá o nome moderno. Veja aqui como ele dá o nome moderno, olha. Como é o nome da segunda letra? Vita. Vocês estão vendo? Ah, meu Deus, apertei o negócio errado. Vocês estão visualizando bem? Estamos vendo, professor. Olha aqui, ó, Vita. Tá vendo? Vita. Isso aqui é o nome como ele pronuncia no grego moderno, Vita. Aí aqui, olha, alguém fez o favor de colocar de escrever aqui no PDF porque isso aqui é da pronúncia erasmiana mais tradicional. Pronuncia o Y como E e o ETA como E, né? Mas o menino não defende isso. Se você for ler o Freire aqui, ele vai dizer não, que o ETA era para ser pronunciado E e que o Y era para ser pronunciado E. Vocês estão entendendo? Se você, até porque talvez vocês não tenham lido isso aqui há pouco tempo. Mas leiam agora que vocês estão no José Marcos.
professor, diga. Leia. Leu o alfabeto? Não é. Eu quero que você leia toda a fonética da gramática do Freire. São são umas 10 páginas aqui. Entendeu? É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você faça. Leia aqui umas 10 páginas aqui da gramática do Freire. Então, olha aqui, ó. Essa letra aqui a gente chama de beta, né? No grego moderno chama de vita. Essa grega que a gente chama de zeta, no grego moderno chama de zita. Essa que a gente chama de eta, no grego moderno chama de ita. Essa que a gente chama de teta, no grego moderno chama de theta. Aí, que mais aqui, olha? Essa aqui a gente... Aí o resto é muito parecido, mas aqui, ó, essa que a gente chama de tal, o grego moderno chama de taf. Taf. Isso aqui é um F. Tá vendo? Ó? Taf. Deu para entender? E aqui, ó, o nome, essa que a gente chama de Y, no grego moderno chama de Y. Y. Com I. Y. Tá dando para entender? Sim, eu vou procurar aqui na internet para baixar. Não, você vai esperar só eu mandar de novo lá no grupo. Eu vou mandar de novo lá no grupo. Vai chegar daqui a pouco. Tá entendendo? Tá certo. Alguns segundinhos vai chegar. Tá entendendo? Mas eu tenho que mostrar isso para você porque você precisa revisar isso. Tá te causando insegurança. Tá entendendo? E aí eu não quero que você tenha insegurança em relação a isso. Ah, não. Agora é isso não. Era aqui. Então você, a tarefinha extra para você, José Marcos, perdão, é ler as primeiras páginas aqui da gramática grega do Antônio Freire. Tudo bem? Aí, deixa eu voltar lá. Pronto. Aí aqui, olha, deixa eu mostrar aqui. Ele fala aqui, ó, pronúncia clássica. Tá vendo? Ó? Pronúncia clássica. Aí ele vai falar sobre a pronúncia clássica, coisas que a gente já estudou, tarará, tarará, tarará. Aí ele começa aqui, ó, pronúncia moderna. Aí ele diz assim que Aí aqui tem um erro de digitação, gente. Tem um erro de digitação bem aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui. Não dá para eu escrever em grego aqui no PDF, mas eu vou desenhar. Está bem? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem o que é isso aqui? O que é isso aqui? Deixa eu aumentar o zoom. O que é isso aí? Deixa eu colocar aqui na página, na parte certa. O que está escrito aqui? É um sigma, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, professor. Pois é, aqui, olha, diz assim, ó, pronúncia moderna. Aí tem assim, gama, antes de sigma e iota, pronuncia-se como... Isso aqui é para ser I. I, viu? Tá meio torto, mas é para ser I. Então, olha, isso aqui, olha, na verdade, deveria ser Y. Não deveria ser sigma. Isso aqui deveria ser assim. Tá entendendo? Hã? Parece um J, não é? Essa pronúncia aí. Sim. Não é isso que ele está querendo dizer? Não, ele está querendo dizer... É assim, ó. É assim, deixa eu explicar. É assim. No alfabeto fonético internacional, é assim. Entendeu? Ah, sim, entendi.
mais com as barrinhas. Aí isso aqui é como se fosse assim, um I, tá entendendo? É como se fosse assim, y, tá entendendo? Então não vai ser ge, gi, vai ser assim, ye, yi, ye, yi. Deu para entender? Quando você tiver assim, olha, assim, e quando você tiver assim. Ficou claro? Ó? Quando você tiver assim, ó, não vai ser ge, gi. Isso na pronúncia moderna. Ficou claro? Aí como pronuncia, professor? Ye, yi. Ye, yi. Antes de, olha, gama, capa, zeta, ki, tem o som de N. Então, essa aqui, como na pronúncia clássica. Tudo bem? Aí aqui. Pi, depois de M, pronuncia-se como B. Pi, depois de M, pronuncia-se como B. Então, assim, ampelos. A gente vai dizer, na pronúncia clássica, vai dizer ambelos. Ambelos. Tá dando para entender? Tá, professor. Isso. Então, também tem esse aqui. Na pronúncia clássica, melhor, na pronúncia moderna, essa sequência aqui, olha, deixa eu mostrar. Essa sequência aqui, olha. Mi, olha, mi, né, ó, mi, tá vendo? É assim, mi, pi, tá vendo essa sequência aqui? Mi, pi. Isso vai ter o som de B. Então, isso aqui vai ser B, B. Então, aqui, olha, ampelos. Na pronúncia moderna, não vão dizer ampelos. Vão dizer abelos ou ambelos. Vocês estão entendendo? Às vezes vai dizer ampelos ou abelos. Abelos. Então, às vezes vai ter também essa aqui, essa variação aqui, ó. Um M, um B. Isso na pronúncia moderna. Todo mundo tá entendendo? Ou não? Tá claro? Tá claro. Isso na pronúncia moderna. Então, olha, mi, pi, vai ter som às vezes de b ou de mba, mba, mba. Quando for começo de palavra, vai ser só b. Mas no meio pode ser b, algumas pessoas vão dizer b, outras pessoas vão dizer mba. Então, alguém vai dizer abelos, outros vão dizer ambelos. Vocês estão compreendendo? Repete aí, como é que seria essa palavra aqui na pronúncia moderna? Tem duas possibilidades, como é que seria? Qual palavra, professor? Ampelos. Significa a vinha. A vinha. Mas marca. Ambelos ou então abelos. Abelos. Abelos é mais difícil a gente lembrar, né, professor? Que não tem um M, né, no meio aí da... Sim, mas se você for ver os gregos falando, eles vão falar assim. Tá entendendo? Eles vão comer alguns sons, né? Aí vai ser mais difícil achar. Aí, olha, eu tô aqui, estou lhe dando aqui uma aula bem simples de pronúncia do grego moderno. É assim, tá entendendo? Então, olha, alguém pode ser que diga ambelos, mas vai ter alguém que vai chegar lá, vai tacar o abelos, abelos. E aí você vai dizer assim, o que foi que esse grego quis dizer? Ah, era vinha. Entenderam? Entendi. É porque tem palavras bem parecidas com essa, né? Aí vai ser uma mistura tremenda. Não é uma questão, não é assim,
palavras bem parecidas. É só assim, eu estou tentando ensinar um pouco da pronúncia moderna. Não sei se vai dar tempo, em 15 minutos, eu ensinar tudo. Mas vocês têm que ler um pouquinho sobre pronúncia moderna. Vamos lá, aqui para a próxima página. Aí aqui, olha. Sigma antes de vogal tem o valor de C cedilha, antes de beta, gama, delta e lambda, mi, ni, ró, pronuncia como z. Então aqui, ó, mussa, mussa é mussa, musa, né? Agora, asmenos, vai ter essa sigma que vai dar por causa do M, o M aqui, o M não, o Mi, ele é vozeado, é sonoro, que a gente diz. É uma classe de letra, de som, que a gente chama de sonoro, ou vozeado. Significa que as cordas vocais vibram. Você coloca aqui a mão aqui na garganta, enquanto você diz dá uma vibrada aqui, tá entendendo? Aí aqui é por isso, você não vai dizer asmenos, você vai dizer asmenos. Tá claro isso? Aí os ditongos aqui, alfa iota vai ser pronunciado epsilon iota vai ser pronunciado i, ômicron iota vai ser pronunciado também i, y iota também vai ser pronunciado i, ômicron y também vai ser pronunciado u, como já era lá na pronúncia erasmiana. Alfa y vai ser pronunciado af, ou av, ou af, ou av, av. E y vai ser pronunciado ou f, ou ev. Vocês estão entendendo? Professor, mas é assim, a gente aprende que na erasmiana, né? Que nenhuma letra rouba o som da outra, não é? E aí misturou, né? Aí no grego moderno, uma letra tem o som de outra. Isso. Mas aí, ó, eu tenho que explicar a pronúncia moderna. Gente, vocês estão no avançado. Aqui não é mais primeira aula, não. Tá entendendo? Tô entendendo. Aproveite que eu tô tirando meu sábado de manhã para explicar isso aqui, tá entendendo? E aí se vocês quiserem, eu boto um vídeo de uma professora falando só em grego moderno, tá entendendo? E aí você não vai entender nada do que ela tá dizendo, mas assim, quando ela escrever na lousa, tá entendendo? As letras que você já conhece, e ela disser assim, i, tá entendendo? Você vai entender ou não? Você compreende? Porque ela vai estar... é aula de alfabetização para criança. Compreende? Então eu vou mandar o vídeo da professora... Eu vou mandar o vídeo da professora lá alfabetizando as crianças. Tá entendendo? E aí você vai ver como ela fala desse jeito. Então, olha, não é invenção do Gilson nem do Freire. Tudo bem? Aí aqui, quando é que você sabe que na sequência vai ter o som de F ou o som de V? É o mesmo lance dos sons vozeados e desvozeados. Quando vier uma vogal, toda vogal é vozeado, vai ser o som de V. Quando na sequência vier uma consoante vozeada ou sonora, vai ter som de V. Mas quando for uma consoante chamada surda ou desvozeada, vai ter som de F. Então vai ser F, af, if. Aqui, ó, o eta, y vai ser if ou if. Tudo bem? E aí, olha, se eu não me engano aqui, ele já deu quais são essas consoantes que eu falei que são vozeadas e desvozeadas. Ele já deu aqui, olha, tá vendo? Nos ditongos terminados em Y, a exceção de U, porque U sempre vai ser U, o Y pronuncia-se V. Aqui não sei se dá para ver. Vocês conseguem ver que isso aqui é um V?
Conseguem? Dá pra ver, sim. É um V. Antes de vogais e das consoantes. Beta, gama, delta, lambda, mi, ni, ró. São essas aqui, são as vozeadas. As sonoras, as consoantes vozeadas. Todas essas aqui, o som vibra aqui nas cordas vocais. Está bem? Pronuncia-se como F, né, o Y, antes das consoantes pi, ca, si, tal, fi, ri, teta. Todas essas aqui são as desvozeadas. O som não vibra aqui nas cordas vocais. E elas meio que uma corresponde a elas formam um par. Tipo beta forma um par com pi, gama forma um par com kappa, cadê? O delta forma um par com tal. Aí qual outra? Assim, o Ki também forma. É como se fosse o mesmo capa, só que com mais uma aspiração ou uma fricação, né? Então, é Ri, né? Não é assim, né? Então, é no mesmo. Os dois são desvozeados, só que esse aqui é mais aspirado que esse aqui. Esse aqui é só K, esse aqui é Ri. Está bem? E aqui o mesmo acontece com o Fi. O Fi é como se fosse o Pi, só que mais aspirado, né? Então precisa dizer Pio, Fi, né? Aí o Theta é a mesma coisa que o Tal, só que é mais aspirado. Então é Thal. E o Xi, ele é uma combinação de capa com sigma. Provavelmente não tem a sequência Y sigma, mas o sigma também é uma desvozeada. Na maioria dos casos, às vezes ele vira vozeada. Então aqui ele deu um exemplo, aqui, ó. Evangelion, na pronúncia moderna vai ser pronunciado Evangelion. Na boa nova. Eunoia, na pronúncia moderna vai ser pronunciado Evnia. Benevolência. É uma boa mente, né? Benevolência. Aí agora aqui. Euxator. Na pronúncia moderna vai ser pronunciado ifixator. Tá dando para entender? Ifixator. Pediu. Aí tauta, na pronúncia moderna vai ser pronunciado tafta. Estas coisas. Tá claro isso para vocês? Sim, professor. Pronto. Sim. Aí aqui ele vai falar mais um pouquinho das diferenças, né, da pronúncia grega para a pronúncia moderna, melhor, da pronúncia clássica para a pronúncia moderna. Aí aqui, olha, a gente tem 5 minutos, eu acho que eu vou ler isso aqui para vocês. Olha. A pronúncia clássica, defendida por Erasmo e admitida hoje pela maior parte dos filólogos, é a mais seguida nas escolas e a que mais se aproxima da pronúncia dos gregos do período clássico. A pronúncia moderna, já propugnada no Renascimento pelo professor alemão Reuchlin, denomina-se também iotacista, pela predominância do iota, ao contrário da erasmiana, em que predomina o eta, que se designa por isso com o nome de etacista. Tudo bem? Tá claro isso? Aí aqui, ó, mais um pouquinho. Em algumas escolas, costuma-se dar-se ao eta o som fechado e. Parece preferível o som aberto é conhecido o verso de Crátino, século V a.C., que diz assim, né? Delitios hosper probaton legon badidzei. O insensato caminha dizendo bé, como uma ovelha. Neste verso, representa-se o balir das ovelhas por bé, em que o não parece ter som tão fechado como o nosso e. Muito menos pode ser vi, como quer a pronúncia moderna. Mas lembrando que o Crátino
ele viveu lá no século 5 antes de Cristo. Então, isso aqui é a pronúncia moderna. Esse eta com som de é. Pode ser que tenha mudado com o tempo para e depois mudou para i. Tá claro isso? Sim, professor. Muito, muito bom. Aí aqui, deixa eu ver se você faz mais um comentário importante aqui do outro lado. Tanto originalmente como na língua da Koiné, o eta e o ômega tiveram um som aberto. É este o som que lhes atribuem também eminentes filólogos modernos. Mais ou menos. Hoje em dia, isso na época do Freire, né? Hoje em dia, o povo já está querendo já que tenha som de e o no, para o Koiné, não para o clássico. Vocês estão entendendo? Em certas escolas, porém, incluindo as nossas faculdades de letras clássicas, costumam pronunciá-las convencionalmente como e o fechados. Mas o Freire era contra. E aqui na Universidade Federal do Ceará, a gente, assim, desde de 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar grego, já tinha um debate e já mudou. A gente já não pronuncia como e o, a gente pronuncia como e o. Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí aqui, olha, pronúncia segundo a acentuação e segundo a quantidade. Há dois modos de pronunciar as palavras, segundo a quantidade, segundo a acentuação. Então eu posso dizer assim, eidolon, e segundo a quantidade não vai ser pronunciado eidolon, vai ser assim, eidolon, eidolon. Por quê? Porque eu vou dar a sílaba tônica que é a mais longa. Então eu vou dizer assim, eidolon, eidolon. Segundo a acentuação, que se tem um acento, então eu digo assim, eidolon, eidolon. Vocês estão entendendo como é a diferença? A primeira, eu pronuncio eidolon, porque eu vejo que lá no meio tem um ômega. No final, tem um ômicron, que é breve, né? E ali no começo, aquele ditongo ali, apesar dele ser longo, né? Eu tento fazer assim, mais ou menos como o latim, e aí eu pronuncio eidolon. Eidolon. Aí eu transformo uma palavra que pode ser proparoxítona em paroxítona. Vocês estão entendendo? Mas eu faço isso quando tem lá, na última, tem uma longa. Está claro isso? Sim, professor. Isso ajuda também a pronunciar quando o texto não tem acento nenhum. Quando o texto não tem acento nenhum, aí você pronuncia, você olha assim, onde é que tem uma longa, uma vogal longa, um eta, um ômega. Aí você tá com o acento onde tem o ômega e um eta. Compreende? Ou quando tiver um ditongo. Você vê um ditongo, vou tacar o acento aqui. Um ditongo U, um ditongo E. Compreende? Sim, professor. Isso. Dado o estabelecimento universal dos acentos na escrita, a pronúncia segundo a acentuação oferece maior comodidade e tende a generalizar-se cada vez mais, embora não tenha ainda conseguido implantar-se em algumas escolas da França, Bélgica, Inglaterra e Holanda. Gente, isso aqui dá tanto trabalho. Eu sempre presto atenção nos acentos escritos, tá entendendo?
nos acentos escritos. Mas quem disse que os meus alunos prestam atenção? Os meus alunos não prestam, não conseguem ver os acentos. Os acentos são como se fossem invisíveis para eles. Eles não veem os acentos. Eles ignoram completamente os acentos. Vocês é que são avançados. Eu acho que vocês não conseguem ignorar os acentos. Mas assim, os meus alunos assim do grego 2, do grego 4, às vezes eles ignoram completamente, e não só eles. Quando eu vou conversar com pessoas de outros países que estão aprendendo grego, lá na Inglaterra, lá da Indonésia, lá do Canadá, lá da Austrália, da Alemanha, lá de Malta, que eu já conversei com esse povo durante a pandemia, quando a gente estava trancado dentro de casa e eu ficava de madrugada conversando com essas pessoas do outro lado do mundo. Eles têm muita dificuldade de ver o acento e pronunciar aquela sílaba como a mais forte. Entende? Sim, professor. Então, existe essa outra opção, que é você pronunciar um pouco como se fosse latim. E aí, você para pronunciar como se fosse latim, você procura se a penúltima sílaba é longa ou é breve. Aí, se ela for longa ou breve, se ela for longa, você põe o acento nela. Aí, se ela for breve, você põe o acento na que vem antes. Que é a regra de acentuação do latim. Deu para entender? Deu, professor? Mas preste atenção nas oxítonas. O latim não tem oxítonas. O latim tem monossílabos, né, tônicos. Mas o latim não tem oxítonas. O grego tem oxítonas. O grego tem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Compreende? Eu falo isso porque talvez, só talvez, porque vocês são lá da teologia, né? Talvez vocês, aí na teologia não é obrigatório estudar latim. Vocês estudaram latim? Não. Pois é. Mas em letras é. Em letras é obrigatório estudar latim. Grego é que é opcional. Grego é que é opcional. O optativo. Mas existe essa... A pronúncia do latim é muito simples. É assim. Quando a penúltima... Quando você tem uma palavra de 3 sílabas ou mais, né? Quando a penúltima sílaba for longa, então a palavra é paroxítona. Quando a penúltima sílaba for breve, então a palavra é proparoxítona. A palavra vai ser oxítona, no latim. Vocês estão compreendendo? Estamos, professor. Então, assim, aqui, nessa palavra aqui, eu sei que ômega é longo. Todo mundo sabe que ômega é longo, né? Sim. Então, olha, se eu fosse um romano do século I, tá entendendo? E eu fosse ler essa palavra, e eu visse aquele ômega ali bem grandão, e não tivesse acento nenhum, como tem hoje em dia, que esses acentos aí são um pouquinho posteriores, né? A universalização do uso deles é um pouco posterior. Provavelmente, romano do século I, eu diria eidolon, e não eidolon. Vocês estão compreendendo? Vai muito, então, pela letra, né, professor? Se é fechado o som ou aberto? Não. Mesmo que você pronunciasse o, mas o ômega não é longo? Não é ômega? Sim. Então, Isso. mesmo que fosse assim, o som fechado, se eu fosse um romano do século I, seria muito fácil eu olhar para essa palavra e eu dizer
Eidolon. Eidolon. Por causa da letra, né? No caso, o som dela que É longo, é longo. Isso. Não é uma questão do timbre. Do timbre. Deixa para lá o timbre. A gente tem que pressupor que havia uma confusão, ninguém sabia. Podia ser que no primeiro século dissesse Eidolon ou Eidolon. Vocês estão entendendo? Tô entendendo, tô entendendo. E aí, tá claro isso para vocês? E eu ia dar aula sobre perfeito e mais que perfeito. Já voltei para a pronúncia. Olha, eu me planejei para dar aula de perfeito e mais que perfeito. Agora vocês têm que pegar os livros que eu mandei lá no grupo e estudarem, viu? Perfeito e mais que perfeito. Mas tá ótimo, professor. Foi ótima essa lembrança para a gente, para aguçar o nosso olhar para esses detalhes também. Isso. Foi ótimo. Aí na pronúncia moderna, a gente diria isso aqui, idolon. Idolon. Que deixa até mais transparente para a gente qual é a palavra. O que significa a palavra? Que é ídolo, imagem. O que é um ídolo? É uma imagem, é uma estátua. Vocês estão entendendo? Deu para entender agora, porque a palavra que a gente conhece hoje é ídolo, né? Isso. Excelente, ótimo. Viram? Pronto. Aí aquelas vogais, isso aqui tudo aqui vocês já sabem, né? Olha, breves, ó, Y, ômicron são breves, longas, eta e ômega são longas, alfa, iota, Y pode ser tanto longa como breve, vai depender da posição. Ásperas, que ele está chamando aqui. Eu não sei o que ele chama de ásperas, brandas. Acho que ele quer dizer vogal e semivogal, que normalmente o iota e o Y são semivogal, não são vogal plena, né? A, E, O, I, U. Às vezes é a semivogal. Então, aí que ele está dizendo aqui, olha, coisas óbvias que vocês já deveriam saber, mas olha, vou ler só para lembrar. As breves pronunciam-se mais rapidamente. As longas levam a pronunciar o dobro do tempo das breves. As comuns são as que podem ser longas ou breves. Lembrem disso. Para indicar que uma vogal é breve, longa ou comum, empregam-se, como no latim didático, os sinais bráquia, macron e bráquia, macron, que isso aqui é na poesia, né? Para poder dizer assim, isso aqui, só para lembrar, isso aqui é bráquia, sei lá, bráquia. 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 Isso aqui é macron. Acho que é assim, tem acento, né? Macron. Isso aqui seria o bráquia, macron. Os quais se colocam sobre uma respectiva vogal por baixo dos acentos ou dos espíritos, se o usar. Isso aqui, quando você tem um teclado muito rochedo que consegue fazer essas combinações, né? Porque às vezes você não tem. Tem que ter uma fonte especial para poder tacar isso aqui por baixo dos acentos. Aí aqui ditongos podem ser próprios, ai, ei, oi, oi, ui, au, eu, u. Aí esse aqui seria el. Impróprios, né? Que seriam com esse aqui, né? Ai, ei, oi, mas que podem ser pronunciados a, e, o ou a, e, o, sem pronunciar o iota subscrito. Tudo bem? Só para lembrar vocês. O iota escrito por baixo dessas vogais chama-se iota subscrito e não se pronuncia. Então aqui, olha, o menino aqui, né, o Freire, ele diz assim, ó, pronuncie não, ó. Não é para pronunciar não. Mas eu pronuncio para poder lembrar vocês que alguma época foi pronunciado.
Mas ele diz assim, olha, não pronuncie não. Aí aqui, ó, Aiden, ele diz assim, pronuncie Aden, Aden, cantar. Oide, oide, pronuncie ode, ode, que é a ode, uma canção. Aí, se essas vogais são maiúsculas, o iota costuma ser escrever-se à direita, mas denomina-se iota adscrito. Também não se pronuncia. Então, ele está dizendo aqui, o Freire está dizendo, não pronuncie. Então, é isso aqui, ó. Haides, é para o Freire está dizendo assim, olha, Haides, pronuncie Hades, Hades. Tá bom? Vocês estão entendendo? Aí aqui, ó. Isso é o mais difícil, né, professor? Hã? Quando ele está adscrito, eu acho que é mais difícil da gente saber se é AI ou A. Só o A. Muito Tá difícil. escrito, né? Muito, muito difícil. Você tem que conhecer já, assim, a palavra, né? Palavras, Isso. Você já tem que conhecer a palavra para poder ver se tem a pronúncia. Na maioria das vezes eu vou preferir pronunciar, tá entendendo? Toda vez que está descrito, eu pronuncio. Mas o problema é quando não está nem escrito nem adscrito, quando é um manuscrito antigo, um códice, que não tem. E aí você vai querer pronunciar. Não pronuncie. Tá entendendo? Aí aqui, olha, o que ele chama aqui de surdas, né? E aspiradas. A gente pode chamar essas duas de desvozeadas. Desvozeadas. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se eu coloco aqui essas duas aqui. Tá entendendo? Elas são essas seis. Essas seis aqui são desvozeadas. Onde é que eu coloco, hein? Onde é que eu coloco bem? Não sei se é. Vou botar aqui. Não sei se vocês vão entender. Desvozeadas. Desvozeadas. Deixa eu botar aqui, mudar a cor aqui para vermelho. Desvozeadas. Então, surdas e aspiradas são desvozeadas. Tá dando para entender? Agora, essas aqui, ó, essas sonoras são vozeadas. E as nasais também são vozeadas. Tá dando para entender? Então, olha, essas aqui são desvozeadas. Essas aqui é vozeada, essa aqui também é vozeada. Essa aqui, as cordas vocais, elas vibram. B, D, G, M, N, M, N, Isso aqui é aquele N, assim, ó. Tá entendendo? No alfabeto fonético internacional é assim, ó. Vocês já viram já lá, quando vocês foram ver o dicionário de inglês? Esse símbolo aqui? Já viram ou não? Pode, me fala, gente. Eu nunca vi, não, professor, esse símbolo. Nunca você abriu um dicionário de inglês, foi? Que é isso, Zenate? Eu nunca percebi esse aí, não. Mentira, Zenate. Tu não tem um dicionário de inglês aí, não, na tua casa? Em algum lugar? Eu sei. Pega aí, Zenate, pra tu ver ali. Abre aí, tu vai achar. É um som muito comum no inglês. Tá entendendo? Esse é o problema. Por exemplo, na palavra cantar. Em inglês é sing. Sing. Tá entendendo? Sing. Viu?
Aí aqui, ó. Professor, Hã? é difícil de ver isso aí. Mas eu sei, porque vocês são da teologia e eu sou da letras. E aí, para mim, é bobagem. Tá entendendo? É primeiro semestre. Mas não tô inventando isso aqui, não. Existe. É muito bobinho, tá entendendo? Existe um alfabeto fonético, tá entendendo? Que a gente chama de IPA ou AFI, Alfabeto Fonético Internacional. Então, se eu botar assim, AFI, e vai aparecer Alfabeto Fonético Internacional. Aí vai ter uns símbolos lá, e se você for procurar na Wikipédia, vai ter uma gravaçãozinha para você escutar qual é o som. Compreendem? Entendo, professor. Isso. Eu Então, vou procurar esse recurso sim, viu? isso. Então não eu estou falando, aí parece que eu estou inventando. Não, o professor está inventando isso aí. Não existe, não. Existe, gente. Não estou inventando, não. Aqui, ó. Alfabeto Fonético Internacional. Olha. Não, o Gilson não está inventando. É uma coisa muito comum que na letras você aprende no primeiro semestre. O problema é que vocês são da teologia. O, Mas aí você não tem como, você não pode deixar de aprender, tá entendendo? Um pouquinho disso aqui também não, porque vocês já estão no avançado, tá entendendo? Já estão no avançado. Então, se você não aprender um pouquinho de fonética, fica difícil, né? Como é que você vai dar uma aula boa? Porque aqui vocês estão chegando no nível de vocês serem professores. Essa é a verdade. Algum de vocês já deu aula de grego já? Como é que tá a vida de vocês? Não tendo aula de grego, não. Dando só para o meu consumo próprio. Eu sei, mas hipoteticamente, José Marcos, hipoteticamente, ao final deste curso, pode ser que você queira já dar aula de grego em algum seminário. Eu vejo aqui mais em Cícero e apenas para professores de grego. Eu não, eu consumo próprio mesmo. Pois é, olha. Aqui ainda não tem o curso, não, professor. Nenhum seminário, Cícero, em lugar nenhum que você possa mandar o currículo lá. Por enquanto, não. Aí fica só entre os amigos, a gente tem um irmão da área de educação, aí eu converso com eles entendem um pouco a gente tem diálogo. Aqui a seminário tem o grego 1 e grego 2, mas, professor, é muito superficial. Pelo menos na minha realidade aqui, né, de Recife. Aí sim, mas José Marcos, aí é que tá, olha, é superficial porque você não tá dando aula, tá entendendo? Está faltando você chegar lá para dar aula que não seja superficial. Vai abrir um seminário. A minha área é outra, minha área é o direito. Eu não entrar só para consumo próprio mesmo, entendeu? Tudo. Eu sei, José, mas hipoteticamente, você podia dar um curso de um semestre. Não. Da fonética, porque às vezes, assim, a gente vai lendo as palavras, eu consigo ler as palavras, eu entendo tudo, eu procuro dicionário, sei achar, eu sei. Aí, se eu falar a palavra e eu falar errado, é mais precioso, não é preciosismo, mas a gente vai falar uma palavra e fala ela errada, alguém que conhece para dizer, está falando errado. Né? Aí a preocupação é no sentido de se acertar, até porque toda pessoa que tem TDAH, como eu tenho TDAH, gosta de ser perfeccionista, gosta de fazer as coisas muito perfeitas, sabe? Não, eu também. Tá entendendo? Olha, eu não posso dizer que tenho TDAH porque eu não tenho laudo. Mas espere 2 semanas. Espere mais 2 semanas, José Marcos, que eu vou ter o laudo. Aí eu vou chegar aqui dizendo para você, gente, agora eu tenho laudo. Sou lá uma pessoa laudada.
Eu não falei para vocês, mas eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica, tá entendendo? Certo. E aí estou gastando lá R$ 350 por sessão e vai ser e depois desse processo eu vou ter o laudo que eu vou chegar e vou dizer para vocês, gente, eu tenho TDAH ou eu sou autista, alguma coisa assim. Eu vou chegar dizendo aqui para vocês. Mas o Eu só parei pra pensar sobre TDAH porque eu tenho um filho que é autista. Ele tem uhum, que fazer os laudos, tudo, né? E eu comecei a ler sobre o assunto, tanto esse TDAH como autista. Então eu descobri que eu tenho TDAH. O déficit de atenção meu é um negócio assim que eu nem imaginava, que me atrapalhava tanto. e me atrapalha também. Ó. Você pensa que a minha vida foi fácil? Não. Você pensa. Não assisti barulho nenhum ao redor, não, porque tira minha atenção na hora. É um negócio impressionante. Só que você habitua-se a viver assim e não percebe, né? Aí eu comecei a perceber porque tem que fazer o áudio do meu menino e eu fui descobrindo. E fui lendo, né, a respeito de déficit de atenção, da hiperatividade, entendeu? O cara que é hiperativo, ele fica ali agitado porque fica sentado. Então, lógico, no indivíduo adulto ele consegue controlar mais, mas imagina criança, né? Com Aí foi certeza. e o que acontece é o seguinte, pelo que eu já li, e pelo que eu já conversei com psicólogas e com psiquiatras, né? Ele diz o seguinte, olha, o ser humano, todos eles têm um transtorno. Cada um tem que descobrir o seu. Agora, o que acontece? Você vai ter traços, ou seja, por exemplo, se existem, vou dar só um exemplo hipotético, 10 pontos que classificam uma pessoa como TDAH, e você pode ter um ou dois, né? Pessoas que balançam a perna demais, pessoas que andam de ponta de pé, pessoas que gesticulam quando falam, pessoas que não conseguem ficar sentado muito tempo, entendeu? Pessoas que têm dificuldade de concentração, por exemplo, se o telefone toca, esquece as coisas, você bota no lugar, aí sai para resolver uma coisa, daqui a pouco esqueceu, ou deixou aquilo outro, entendeu? E aí você começa a criar certas práticas para tentar vencer isso. Mas é como o senhor está dizendo, às vezes a gente não sabe, o laudo vai lhe ajudar para o senhor ter uma referência, né? Com certeza não vai ser um plano de terapia para mim. Tá entendendo? Preparar um plano de terapia para lhe ajudar nesse ponto, entendeu? Sim, exatamente. Depois de tantos anos eu descobri o seguinte, quando eu fazia provas, dava um branco em mim, sempre era assim, eu não sei porquê, quer dizer, eu não sabia, agora eu sei, eu não sabia de onde vinha aquilo. E aí passava 20 minutos, meia hora. Imagina o sofrimento do indivíduo que está ali fazendo uma prova que tem hora para contar, né? Aí hoje, uma pessoa que faz prova e tem TDAH, ele tem uma hora a mais. Exatamente. Um desses brancos que acontece, né? Eu tive isso quando eu fiz prova no mestrado, eu tive isso quando eu fazia pós-graduação. Até quando eu fiz na minha OAB, eu tive isso. E a OAB não tinha, eu tinha que ter laudo, mas eu nem sabia ainda, né? Isso há 5 anos atrás. Eu vim descobrir de 3 anos para cá, quando meu filho começou a ter laudo, e eu fui analisando que a coisa é hereditária em muitos pontos. Mas até nisso, para você ter ideia, né? É um negócio assim, angustiante, porque você tá ali com um problema, não sabe, e fica assim, meu Deus, o que é isso? Aí depois que descobre, aí diz, rapaz, isso aí se eu soubesse antes teria me ajudado, né? Porque aí eu poderia pleitear uma hora a mais para fazer prova, né? Uma hora a mais para certas atividades que uma pessoa comumente não tem TDAH não teria. Exatamente. São coisas importantíssimas que o laudo vai contribuir, né, para minha educação, né, para O senhor vai conseguir lidar com isso com mais tranquilidade, com menos angústia. isso, exatamente. Então se eu não tinha falado para vocês isso foi porque a gente teve poucas videoconferências, mas eu já tive 4 sessões, tá entendendo? Eu fiz ontem à tarde eu fiz os assim 2 testes testes de atenção, testes de personalidade, né? E eu assim, com mais 2 semanas, eu devo 2, 3 semanas eu devo ter um laudo aí que diga aí, que eu posso falar para vocês aqui, como é que é a minha situação. Porque vocês não me conhecem assim a minha vida toda, né? Vocês podem ter a impressão que não,
O professor, para tudo isso aí, o professor é facílimo. Não, nunca teve dificuldade. E ainda tem um detalhe, professor, que eu descobri também, que lendo a respeito de TDAH, tem certos tipos de situações no TDAH que tem dificuldade com as línguas. Então, frases que você fala, as palavras, elas embolam na língua, na boca da gente. A gente quer falar a palavra e trava. Sim. Né? Já descobri isso também. Meu filho tem o que chama de ecolalia, né? O caso dele é de trocar a letra. Tem outros que o caso é que ele embola as palavras. Ele vai falando e as pessoas olham assim, o que ele disse, né? Que não deu para entender. Sim. Né? Quando eu era criança, José, eu tinha muito isso. Eu tinha muito. Hoje. Outra coisa, o cara que tem TDAH, ele tem um problema na serotonina. Então, quando a serotonina está baixa, ele fica meio lento, devagar e tal. E ele não sabe por quê, às vezes acontece comigo. Agora eu já sei, né? Agora eu digo, rapaz, minha serotonina deve estar baixa. Agora vou fazer uma caminhada, Aí eu mudo os horários para poder me adaptar, para levantar minha serotonina e poder continuar fazendo as coisas. Então, o que acontece? A serotonina está baixa. Quando está baixa, você fica calado. Quando está alta, aí, meu amigo, bota para falar, entendeu? É o que acontece no TDAH. Você fala, e as pessoas acham que o cara está querendo monopolizar a conversa, às vezes não é. É porque a serotonina dele está alta, que está desregulada, que a gente fala, né? E aí você tem que explicar para as pessoas, rapaz, eu não tenho TDAH, às vezes pode acontecer isso. Se eu estiver falando demais, você deu uma marcão. Acho que você está falando um pouco demais. E pronto, então foi bom que você me lembra. Eu já vou me lembrar, entendeu? É assim que funciona. Porque, pelo menos no meu caso, né? Porque tem essa dificuldade. Então, quando eu perguntei, por exemplo, da língua, o que acontece? Às vezes eu vou ler palavra, professor, mesmo em português. A palavra trava. Aí eu tenho que ficar repetindo que queria destravar a língua. É um negócio engraçado. Eu digo, rapaz, eu estou com 55 anos, eu tenho esse problema. Pois é. Eu tenho 40, eu tenho 40. Eu quero resolver, melhorar. Eu faço exercícios que eu descobri, né? Exercício de oratória, para melhorar a dicção, entendeu? Para ter uma dicção mais clara, né? Então, tudo isso ajuda, professor. Mas só fazendo aula vai lhe ajudar muito, viu? No meu caso aqui, eu estou com o meu menino fazendo terapia. E a terapia não é só com os filhos, é com os pais também, sabe? Porque uma criança autista muda a relação total dentro de casa, né? E uma coisa que eu tenho a comentar com os amigos é o seguinte: as pessoas estão dizendo, mas está aumentando a quantidade de crianças autistas. Não é que está aumentando, na verdade é que agora existem, já se definiu melhor, né, o que é uma criança autista. E o que a criança autista faz, pelo menos, são duas coisas que tem que acontecer na vida da pessoa. Primeiro, é aumentar a paciência. Segundo, é a relação de amor, que é diferente. O criança autista é muito amorosa. Então, o indivíduo ele vai ter que aprender a amar. E aprender a ter paciência, que é uma coisa que a nossa sociedade, infelizmente, está perdendo. É paciência e o amor. A gente baixa lá na rede social e você vê que o povo não tem mais paciência, porque o vídeo não pode ser muito longo. E segundo, que as pessoas ficam fazendo certo tipo de comentário que demonstra que as pessoas perderam o amor. Né? Sim, mostrando muito ódio, né? Muito ódio. Não, então a minha dica para você, olha, aprenda mais sobre fonética, tá entendendo? Vai te ajudar com a oratória, entende? Eu, na faculdade de letras, tive que aprender muito fonética. Fonética é primeiro semestre. Você pensa que a gente aprende fonética é um negócio super avançado? Não. A gente aprende fonética primeiro semestre. Então, você, às vezes, você vê assim o que faz um fonoaudiólogo. Já viram falar, né, de fonoaudiólogo? Então, o fonoaudiólogo, ele pega o conhecimento da fonética e ele faz um treinamento e transforma, ele vai aplicar exercícios para a pessoa que tem um problema de fala conseguir melhorar
a sua pronúncia. Tá entendendo? Mas para poder ele conseguir fazer esses exercícios, ele tem que dominar uma teoria, uma descrição de como é que são produzidos os sons. Entende? Então, é preciso... Agora, no nível de vocês, seria interessante que vocês conseguissem aprender um pouco mais de fonética para poder não ter tanta insegurança na hora de produzir os sons e ter um conhecimento mais técnico de como é que os sons são produzidos, com qual parte da boca, tá entendendo? Com qual parte da língua. Seria legal. Entende? Toda a gramática de português, gramática... Tenho certeza que vocês têm uma gramática em casa. Tem não? Você, o cara do direito, José Marcos, você não tem não uma gramática de português? Tenho sim. Deve ter uma parte de fonética e fonologia, que é uma parte que a gente lê muito pouco. Entende? Então você também pode pegar essa parte e ler para poder saber assim, ajudar o seu filho, tá entendendo? Criar um exercício, tentar explicar para, ó, filho, o som é assim, ó. Ou sei lá, assim, ó, entendeu? Alguma coisa assim, né? Você tem que conseguir dar essas explicações. E também, para vocês entenderem melhor, mais fácil a pronúncia do grego, tanto o grego moderno, o grego antigo, esses conhecimentos de fonética e fonologia vão ajudar. Então, talvez você dê uma olhada aqui nessas páginas da Wikipédia, tem muita informação aí, tem como é que se diz? Tem um... É interativo, você clica assim num dessas letrinhas aqui, dessa tabela aqui que eu estou mostrando, vai para uma outra página que lá tem um botão de play para você ouvir o som. Aí vai dizer assim, olha, esse som, ele é bilabial, ele é sonoro, ele é vozeado, ele é não sei o quê, ele aparece na língua tal, na língua tal, na língua tal. Vocês estão entendendo como é? Então, olha, José Marcos, então, mais aí uma fonte de referência para você buscar. Vamos estudar um pouquinho de fonética e fonologia. Depois que você estudar um pouco de fonética e fonologia, eu vou dar outras referências em inglês sobre a pronúncia do grego. Mas primeiro você tem que criar uma base. Tá entendendo? Para poder a gente fazer um debate mais aprofundado sobre isso, você teria que primeiro ter uma base. Aí, como é que você vai conseguir a base? Primeiro, releia aí as primeiras páginas aí da gramática do Freire, dá uma lida aí no artigo da Wikipédia e pega uma gramática de português e vai ver assim se tem nessa gramática a parte de fonética e fonologia. E leia a parte de fonética e fonologia do português. Se você tem uma gramática de inglês ou de espanhol, talvez ajude também. Se tiver uma sessão falando de fonética e fonologia. Tudo bem? Agora vamos almoçar, né, gente? Minha curiosidade pelo curso de letras. Sim. Olha, então
Vamos encerrar nossa aula de hoje. Fica para vocês aí as tarefas aí.